noite, igreja, graça e a paz. Convido você a se colocar de pé. Que nesse momento você feche seus olhos e comece a clamar pelo Espírito Santo neste lugar. Iremos cantar uma canção que diz que invocamos a presença do Senhor neste lugar. Mas que essa canção não seja apenas palavras ou mais uma canção que você vai cantar, que estamos aqui na igreja, mas que seja algo que venha do seu coração. Por isso agora erga a sua voz, abre a sua boca e comece a clamar pela presença do Espírito Santo neste lugar, para que Ele venha inundar a sua vida, para que Ele venha encher o seu coração, para que Ele venha te quebrantar neste lugar. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas isso não pode atrapalhar. Isso não pode atrapalhar o nosso contato, nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso peça perdão, abra seu coração diante dEle, diga palavras de amor, de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Mas bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Clamamos pela sua presença, ó Pai. Venha nos encher, ó Pai. Queremos muito mais de Ti essa noite, ó Deus. Que não seja apenas um culto como os outros cultos, ó Pai, mas que seja algo diferente, algo marcante em nossas vidas, ó Deus. Bem-vindo aqui, ó Pai. Rei, sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará, nos ouvir. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar, Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder.
nosso meio, Deus. Por isso clamamos, ó Pai. Clamamos pela sua presença, Deus, neste lugar. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Pega a sua voz, declare. Tua presença aqui. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui. És real aqui, Senhor. Aleluia, aleluia, tua presença aqui. Aleluia, invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Senhor Jesus, nós estamos aqui pedindo a tua presença sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos declarando que nós precisamos da tua intervenção. Nós invocamos a tua presença para estar aqui no nosso meio. Nós invocamos a manifestação do teu poder, Pai, para nos avivar, nos restaurar. Eu não sei quantos aqui essa noite se chegaram até esse lugar com os corações em pedaços, com a fé fragilizada. Eu não sei quantas pessoas nos assistem agora com o coração apertado, com a alma angustiada. Mas, Pai, nós estamos aqui diante de Ti para dizer que a Tua presença nós podemos sentir. E estamos pedindo que o Senhor, com a Tua presença, venha nos restaurar, venha nos avivar, venha aquecer de novo os nossos corações, venha abrir os nossos olhos para as realidades invisíveis, pelas coisas pelas quais o Senhor tem operado, agido, movido em nosso meio, em nossos dias. Abra bem os nossos olhos essa noite para que possamos Te ver. Ó Deus, despedaça o nosso coração endurecido, quebranta a nossa alma para que possamos Te sentir, para que a Tua presença passe entre nós aqui nesse lugar, visite cada lar que se conecta conosco e nos avive, nos renove. Nós invocamos Tua presença aqui, nós chamamos pelo nome de Jesus nesse lugar, e quando Jesus vem, junto com Ele vem poder, vem milagres, vem cura, vem restauração, vem alegria, vem paz, porque onde está o nome de Jesus, aonde está e se encontra o nome de Jesus, ali também se encontram maravilhas, sinais, prodígios e o poder do Senhor em nosso meio. Essa noite nós queremos cantar e declarar. Vamos dizer mais uma vez, queridos, invocamos Tua presença aqui, Senhor. Só as vozes para nós terminarmos esse momento de invocação. Invocamos Tua presença. Nós estamos começando o culto para dizer isso. Sem a presença dEle, essa reunião não importa. Sem a presença dEle, nós não temos o que fazer nesse lugar.
Venha, Senhor Jesus, e Tu és bem-vindo, convidado de honra especial para esse lugar e para essa noite. E mostra o Teu poder, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração assim e repita comigo: Senhor Jesus, mostre o Seu poder em mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Você, antes de se assentar, eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você, a mais próximo possível, e desse um tchauzinho para ele, para ela, agradecendo a presença. Isso é muito bom. E você que está pela internet também nos assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que alegria poder receber você aqui essa noite aqui conosco, tá bom? Queridos irmãos, que maravilha poder ver vocês aqui. Eu fico muito feliz de que, apesar dessa chuva violenta e apesar, desse climinha gostoso para a gente aproveitar a oportunidade de ficar na internet, você decidiu vir da sua casa, molhar o seu cabelo, molhar a sua roupa e ficar conosco aqui nesse lugar. Que bom que você está aqui, espero que Deus possa ministrar profundamente ao seu coração. E você que aproveitou a oportunidade para ficar em casa por causa da chuva, ou você que está no grupo de risco, também seja bem-vindo. Nós ficamos felizes de poder ministrar o seu coração na sua casa, mas a gente pede que seja um culto de verdade, não é? Porque aqui, quando você vem, você está livre de distrações. O celular está no bolso, o foco está voltado para o altar, e você está pronto para ouvir a palavra de Deus. E às vezes em casa, muitas distrações tiram a oportunidade de você ouvir e falar da palavra de Deus aí com mais facilidade. Então, desligue todas as distrações agora, deixe as coisas que você teria que fazer e fique focado naquilo que Deus quer ministrar ao seu coração e adore junto conosco aqui nesse lugar essa noite. Irmãos, eu gostaria de passar alguns avisos rapidamente para vocês, depois nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas, e você já pode se preparando para isso. Mas eu queria lembrar que o nosso encontro de casais, ele foi adiado e prorrogado a sua data em virtude da pandemia que nós estamos vivendo. Você viu que todos os encontros, os eventos que nós tínhamos planejado para o ano de 2020 foi cancelado. Mas esse não foi cancelado, esse foi adiado. Nós prorrogamos para a mesma data no ano que vem. Então será sexta, sábado e domingo de setembro de 2021. Você que já fez o pagamento, sua vaga está garantida, não vai ter reajuste de preço, não haverá nenhuma outra taxação. Então já está garantido, só reserve essa data nas suas férias, na sua folga e se prepara. Você que ainda não quitou todas as parcelas e ficou com algumas em atraso, já era para estar tudo em ordem agora em setembro, então você tem a oportunidade de mais alguns meses aí por reparcelar, renegociar e poder fazer o pagamento para você estar conosco lá em 2021, nesse novo encontro de casais que Deus preparou para nós, tá bom? Será no mesmo lugar, no mesmo hotel, nas mesmas condições. E você que não teve a oportunidade de se inscrever, porque não estava na igreja ainda o ano passado, ou perdeu a oportunidade de fazer a sua inscrição, tem uma nova, porque muitos casais acabam aí nesse período deixando o pagamento, outros querem vender o seu pacote. É só você dar o nome na secretaria que nós vamos encaixar você e a sua família, você e sua esposa e você, para estar conosco nesse encontro de casais em 2021, tá bom? Mas anota aí, e se você tem interesse, é só deixar o seu nome na secretaria que nós vamos colocar a sua inscrição em andamento, tá? Outro aviso importante também é que nas quintas-feiras agora você tem mais um encontro marcado conosco. Enquanto a pandemia não passa, a gente está criando meios e formas para poder atingir o crescimento espiritual da igreja. E nós estamos usando esse tema de contracultura cristã, que é o estudo bíblico avançado, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na igreja. Você que está aqui, pode vir na quinta-feira, presencialmente. É da mesma maneira, higienização, isolamento social e uma aula reduzida de 1h15 seguido para a gente poder fazer. E você que não pode assistir presencialmente, você pode assistir pela internet, no mesmo horário, mas depois esse vídeo não estará disponível para o acesso posterior. Então 8 horas presencialmente, 8 horas online, e você pode participar conosco no estudo bíblico dessa quinta-feira. Nós vamos falar o discípulo de Jesus e a relação com o trabalho, com o dinheiro, com os bens materiais, com a economia, como a gente deve se comportar e como isso deve ser na nossa vida. Quinta-feira, 20 horas, tá joia? E também, você conhece alguém do fruto maduro? Você conhece alguém da melhor idade? Ou alguém que está na condição de risco, no grupo de risco, e ainda não recebeu a ceia do Senhor? Por favor, nos avise.
porque nós estamos fazendo esse trabalho de ir às casas, de visitar as pessoas da melhor idade, levando para elas a ceia, um louvor, uma mensagem. Ontem nós fizemos mais 13 casas, ao todo até agora nós já fizemos 54 casas, se eu não me engano. E se você sabe de alguém que ainda não recebeu a ceia e que está no grupo de risco, por favor nos avise, nos informe, que nós iremos com muito prazer. E você que está na internet, está com um grupo de risco e ainda não recebeu a ceia presencialmente, nós queremos ir até você, tá bom? Ah, pastor, mas eu não sou da melhor idade, não tenho 60 anos, mas eu sou, portador de uma enfermidade que é perigosa nesse período de pandemia. Nos avise que nós iremos até você. Pessoas que estão em tratamento de câncer, da nossa comunidade, que queiram receber nossa visita e a ceia em casa, nos avise que nós iremos até vocês com muito prazer e muita alegria. E você que quer ser novo membro, você que já participa da nossa igreja há um bom tempo e ainda não se decidiu pelo batismo, quarta-feira agora, tá? Às 20 horas, também 1h15 de estudo. A gente geralmente fazia em 2 horas, com intervalinho, com um tempo maior, mas agora vai ser mais objetivo. 1h15, das 7h30 às 20h45, é o tempo que você tem para estudar conosco, para se preparar para ser membro, tá bom? Isso demorará para aproximadamente uns 2 meses, de todas as quartas-feiras. Então comece agora. Ah, pastor, mas eu tenho um compromisso na quarta-feira. Venha nessa. E caso você tenha algum compromisso depois, a gente repõe as aulas, não se preocupe com isso, tá bom? Mas se inscreva para você conhecer como é a nossa igreja e o que você deve fazer para se tornar um membro da nossa comunidade, participar da ceia, ter direito de votar, de ser votado e fazer parte da família da IPI efetivamente, tá joia? Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos cantar ao Senhor mais uma canção e nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. As pessoas que têm assistido a gente pela internet, muitas pessoas têm feito depósito, transferência, vindo até a secretaria. A gente não tem palavras para expressar nossa gratidão pela sua fidelidade nos seus dízimos e suas ofertas. Muito obrigado e que Deus te recompense grandemente. E caso você que está aqui essa noite pode contribuir, tem salário, tem sustento, faça isso com alegria ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento e vamos abençoar as mãos que não podem contribuir porque estão perdendo o serviço, porque não tem o seu salário mais. Nós vamos pedir que Deus possa cuidar de você, e se você precisar de um auxílio social, nossa igreja está aqui para contribuir com você. Você que perdeu o seu emprego, você que está numa condição difícil financeiramente, por favor nos procure, porque nós também como igreja queremos abraçar a família da fé e também sermos bênção nesses períodos difíceis, porque graças à generosidade de muitas pessoas, nossa igreja tem condições de abençoar outras que estão sem condições. Então, nessa gangorra, uns podem doar e outros podem receber, Deus tem usado suas mãos para contribuir nessa igreja. Contribua de acordo com as suas rendas, para que Deus não transforme sua renda de acordo com a sua contribuição. Contribua com generosidade, para que Deus possa ser honrado através do seu patrimônio, do seu salário, do seu recurso. Vamos orar? Pai, abençoe cada mão que vai ofertar nesse momento aqui presencialmente. Que o Senhor possa honrá-los, abençoá-los, e que nessa generosidade muitas outras pessoas também possam ser abençoadas. E que vão vir aqui durante a semana entregar a sua contribuição. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa obra em meio a essa pandemia, e o Senhor tem nos usado para abençoar famílias que também estão em crise nesse período. Que o Senhor continue nos usando, abençoando as mãos e abençoando o salário dos seus filhos. E se porventura tem alguém hoje que gostaria de contribuir, mas não pode por causa dos rendimentos perdidos, que o Senhor seja a provisão, o cuidado, e que essa igreja seja uma bênção na vida dessa família, para que também possamos oferecer o cuidado e a proteção nesse período. Assim nós oramos e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, queridos, vocês são convidados a vir aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós declaramos o grande amor de Deus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, tão furioso, poderoso e abraça-nos.
profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E aplauda ao Senhor. Adoramos um Deus que nos conhece desde a criação, que desde o início Ele sabia que você estaria aqui neste lugar. Ele conhece você por inteiro, sabe quem você é, sabe das suas dificuldades. Por isso esse é o momento de você se declarar a Ele, de você colocar de joelhos, se você tiver vontade, você se prostrar diante dEle e dizer palavras de amor, de adoração a Ele. Pois Ele é real essa noite, Ele está aqui no nosso meio. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criastes do nada até me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação, caminho do Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus,
Erguemos nossa voz, ó Pai, erguemos nossas mãos para declarar e agradecer ao Senhor, ó Deus, neste lugar. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, que sou. Vamos declarar mais uma vez, erga a sua voz. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste adoramos, ó Pai, por quem Tu és, por tudo que tem feito em nossas vidas, mesmo sem merecer, ó Pai. Pode se assentar agora. Queria agradecer a equipe de louvor por esse momento especial e lembrar o pessoal da internet que a tia Jujuba chega assim que a gente terminar a última canção. Então deixa as crianças aí no jeito, porque daqui a pouco a tia Jujuba está por aí. Queridos, gostaria de conversar com vocês essa noite sobre esse tema infinito e ousado amor de Deus. Nós vamos cantar essa canção que você já conhece muito bem, logo depois dessa pequena ministração, e vamos reforçar aquilo que nós ouvimos aqui. Mas essa canção, o infinito e ousado amor de Deus, ela é baseada num texto bíblico que fala sobre as 99 ovelhas que foram deixadas para que o pastor pudesse ir em busca de uma que havia se extraviado e se perdido. Na verdade, essa imagem sobre o pastor que deixa as ovelhas para buscar a perdida é uma imagem poderosa das Escrituras. Inclusive, é uma das metáforas mais impactantes da Bíblia que fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Jesus usou essa imagem na parábola de Lucas capítulo número 15, quando ele conta a parábola, uma história sobre um homem que é pastor e perde uma das ovelhas e vai atrás dela até recuperá-las. Mas hoje eu gostaria de usar um outro texto, que é contado pelo evangelista Mateus, capítulo número 18, onde ele mostra, na verdade, um cenário metafórico apenas. Ele não narra numa perspectiva de uma parábola, de uma história, mas ele narra na perspectiva de um exemplo. E a metáfora geralmente tem esse fundamento. Ela tem o fundamento de usar uma coisa, um objeto, uma situação, para trazer uma explicação que traga uma verdade mais clara e mais objetiva.
E Mateus usa exatamente a imagem do pastor que deixa as 99 para ir em busca daquela que havia se perdido. E que imagem poderosa é essa, que parece que não faz muito sentido para nós nos dias atuais? Por que essa imagem parece não ter muito a ver com você e comigo? Porque nós não estamos no mundo rural. Nós somos uma sociedade pós-moderna, urbanizada, industrializada, e dificilmente alguém conhece alguma coisa sobre cuidado de ovelhas. Dificilmente alguém conhece o cheiro de ovelha, ou sabe quais são as características delas, ou até mesmo quais são os cuidados que elas necessitam, e tão pouco conhece sobre a vida de um pastor. Quando a gente fala em pastor, alguém imediatamente pensa em igreja. Não era assim no período bíblico. Se alguém falasse que era pastor, essa pessoa estava relacionada diretamente à profissão de cuidado de ovelhas. Por quê? Porque nós estamos tão distantes da vida rural e campesina, que para nós essa imagem não tem tanta força, não tem tanto poder, mas tem muito dentro das Escrituras. Tanto é que Davi, no capítulo 23 dos Salmos, que ele compõe a grande maioria, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi busca a imagem do pastoreio, busca a imagem do campo, busca a imagem das ovelhas passando pelo vale da sombra da morte, pega as imagens dos instrumentos do pastor, como o cajado e a vara, e faz uma aplicação sobre o seu relacionamento pastoral com Deus. Deus é o seu pastor e ela é a ovelha, ele é a ovelha. O Salmo de número 100 diz que Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu aprisco. E Jesus não fica atrás dessa metáfora. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida tão bem das suas ovelhas que ele está disposto a morrer por elas, como de fato foi o que ele fez na cruz do Calvário. Portanto, nós estamos de uma das imagens mais poderosas da Bíblia, que não fazem muito sentido para nós nos dias atuais, mas que a gente precisa recuperar, para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer quando ele compara a busca por aquele que está perdido com a relação do pastor que está atrás da ovelha extraviada. E para isso eu queria olhar com você o texto de Mateus capítulo número 18, bem pertinho, e poder aplicar algumas lições a partir desse texto. Mateus capítulo 18, versículo 11 diz assim: olha como começa a sentença: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Disse Jesus. Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, grave essa palavra aqui, uma delas se perde. Tá bom? A ovelha que se perdeu, não foi o pastor que foi responsável, não foi o pastor que a deixou vulnerável, mas a ovelha que se perdeu. Por acaso ele não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquelas 99 que ficaram e que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Essa palavra pequeninos é uma palavra utilizada para falar sobre os crentes em Cristo, as pessoas que confiavam em Jesus, na simplicidade da sua fé e na simplicidade da sua confiança. Agora, esse texto aqui é interessante, como eu marquei com você logo no início, que mostra essa relação da ovelha se perdendo. Então eu quero dividir esse texto em dois momentos. Eu quero mostrar o que a ovelha faz e o que o pastor realiza. Nessas duas imagens que Jesus usou, que Davi usou e que a Bíblia usa poderosamente, e eu convido você a mergulhar nela para conhecer, para pesquisar a imagem de pastor e ovelhas, o nosso relacionamento profundo com Deus. Eu quero dividir esse texto em o que a ovelha faz e o que o pastor faz. O potencial que temos de ser ovelhas e o potencial que Deus tem de ser pastor. Então, em primeiro lugar, olha só essa imagem aqui, o potencial da ovelha de desvio. A ovelha tem um potencial natural de se desviar e de se perder. Por isso que ele é um dos poucos animais que, ao serem conduzidos, precisa que o condutor vá à frente delas e não atrás. A gente não cuida de ovelhas, quer dizer, os pastores não cuidam, porque eu nunca cuidei. Os pastores não cuidam de ovelhas a partir da perspectiva da retaguarda, dizendo para as ovelhas: não tocam as ovelhas como tocam a boiada, como cuidam de outros animais, vão. Não, o pastor vai à frente para conduzir o caminho da ovelha, porque ela tem uma facilidade de desviar-se, de distrair-se, de se perder no meio do caminho. Por isso essa imagem, a ovelha que se perde, porque era muito natural naqueles dias, que a ovelha, no meio do rebanho, começasse a pastar, e cada vez ela ia se afastando mais do rebanho, cada vez mais distante da voz do seu pastor, e de repente ela estava perdida, próxima a um precipício, ou bem perto de um predador.
A ovelha tem essa característica. Ela tem a característica da inocência, ela tem a característica da distração e ela tem a característica da fragilidade ou da vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitos de nós, também em nossa vida, somos inocentes tais quais como as ovelhas. Inocentes no ponto de vista de achar que tudo ao nosso redor está em perfeito estado e que nós não estamos em risco nenhum. A pobre ovelhinha, pastando ali no pasto, ela não percebe os riscos que ela corre. Os riscos predatórios, os riscos climáticos. Ela está tranquila e calmamente pastando porque é isso que ela sabe fazer. Muitos de nós vivemos da mesma maneira e da mesma proporção. A gente imagina que a nossa vida não está na berlinda, a gente imagina que a nossa vida não está sendo posta à prova, nós imaginamos que não existem tentações e provações sendo colocadas ao nosso redor em todo o tempo. Parece que a nossa vida passa-se calmamente, passa-se tranquilamente, e uma vez que nós nascemos em Cristo, uma vez que nós estamos na igreja, nós estamos definitivamente protegidos no aprisco de Deus. Isso não é verdade. Não é verdade, porque o próprio Pedro escreve a uma igreja como você e eu, em 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8, ele diz assim: fiquem espertos e vigilantes, o diabo, o vosso predador, o vosso adversário, ele anda ao redor ou ao derredor, procurando quem possa tragar. Então a nossa vida não está tão tranquila como nós imaginamos. O diabo não está brincando de destruir casamentos, famílias, pessoas, sonhos, projetos e vida. João 10,10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o que o ladrão faz? Ele se aproveita da oportunidade. E não é de se admirar que o próprio João capítulo 10, a imagem é do pastor. Jesus está falando do pastor e coloca o ladrão no meio da metáfora pastoral, do cuidado com as ovelhas. Porque o ladrão se aproveita da inocência das ovelhas. E muitos de nós, queridos, vivemos uma vida inocente, imaginando que nós não estamos correndo riscos e perigos. Estar diante da presença de Deus não nos blinda e também não nos protege contra as investidas dos predadores que querem destruir a nossa alma. E os predadores podem ser dos mais diversos. Você pode chamar de diabo, você pode chamar de problemas, de crises, de traição, eu não sei, mas você pode classificar os seus predadores da mais variada forma possível. O fato é que eu quero dizer é que somos muitas vezes inocentes e vamos permitindo que o nosso coração fique nessa infantilidade e não nos protegemos devidamente. Gente inocente que vai permitindo que brincar com as coisas que podem lhe matar, brincando com coisas que podem lhe roubar a dignidade, destruir a sua vida e acabar com aqueles sonhos que Deus tem plantado no seu coração. A inocência nossa se dá na perspectiva de que as coisas vão bem conosco e definitivamente, se nós estamos na igreja, elas não deverão ser más. Não posso lhe garantir isso, queridos. Não posso lhe dar essa garantia, porque a palavra de Deus diz que no mundo que a gente vive, nós temos aflições e temos investidas constantes contra nosso estado de proteção e de tranquilidade. Mas o pior de tudo é que as coisas não apenas podem ficar ruins ao nosso redor, como as coisas podem ficar bem ruins dentro de nós. Se vocês olharem, por exemplo, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, o homem mais importante depois de Jesus sobre a face da terra, homem brilhante em seu pensamento, crente de verdade, homem de Deus, ele disse em Romanos capítulo 7, e se ele disse isso, eu fico muito preocupado com o que eu posso dizer sobre mim. Paulo disse em Romanos 7, 24, miserável homem que sou. Se ele diz isso, o que eu vou dizer de mim? Paulo disse, miserável homem que sou. E por que ele disse isso? Porque ele falou, o bem que eu quero fazer, que está aqui diante de mim, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, é esse que me atrai. Parece que tem um imã sobre mim. E não é verdade? Nós somos inocentes quando nós imaginamos que a nossa vida em Cristo agora, simplesmente aconteceu uma metamorfose, uma simbiose, a gente se misturou com Deus e agora nós somos divinos e não temos mais a maldade correndo nas nossas veias. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, a natureza adâmica de Adão corre nas nossas veias, está colocado no nosso DNA, nós somos propensos ao pecado, nós somos tendenciosos à maldade, e quer você queira, quer você não, nós estamos em risco constante de desviar da bondade de Deus e assumir a maldade do coração humano. Constantemente a nossa velha natureza quer novamente nos vestir, a nossa velha natureza quer nos tomar, contrariando a nova que quer nascer dentro de nós.
Nós temos uma tendência natural ao erro, ao pecado, e por isso que a gente não pode brincar de ficar longe do aprisco, a gente não pode brincar de ficar longe de Deus, a gente não pode brincar de ser crente superficial. Nós precisamos levar uma vida séria diante do pastor e com o pastor, porque nessa inocência de que uma vez que eu nasci de novo, todos os meus problemas estão resolvidos, é um engano. Jesus ensinou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, ele diz, para nós orarmos dizendo o seguinte: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de ser maldosos. Não é isso que ele disse? Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, ou de sermos maldosos, que o mal nos assuma, que o mal nos tome, que o mal volte a nascer dentro do nosso coração. E se você ainda não concorda com isso, eu posso usar o exemplo dos seus filhos. Eu pergunto, você precisa ensinar seu filho a ser mau, egoísta, egocêntrico, arrogante? Você precisa? Não, ele já nasce com isso no DNA. É meu, tudo é deles. A tendência à maldade está incrustada no coração humano. E a palavra de Deus diz em Jeremias 17 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ou seja, nós estamos debaixo de engano, queridos. Nós não podemos ser inocentes em relação ao mundo que nos cerca, porque o diabo está trabalhando para nos destruir. Ele é ladrão e se aproveita da oportunidade. E nós não podemos ser inocentes e achar que a nossa vida já está num patamar de santidade e de proteção espiritual, que nós não estaremos expostos ao erro e ao perigo. Ledo engano. Todos nós estamos a um fio e a um passo do desvio. Todos nós, porque se Paulo falou que ele é um homem miserável e que é atraído pelo mal, eu posso bem garantir para você que eu também sou miserável, e que o mal me chama muito mais do que o bem, e que eu preciso me esforçar para fazer o bem, porque o mal eu faço naturalmente. Você fica lá no semáforo dizendo, ai, não vejo a hora de chegar no semáforo, dar uma buzinada, dar uma fechada naquele cara e mostrar para ele o dedo do meio. Você fica pensando nisso aí? Você não precisa se esforçar para fazer o mal, mas para fazer o bem, você tem que respirar fundo no semáforo e falar, eu não vou falar nada, eu não vou buzinar, eu não vou fechar, eu nem vou mostrar o dedo do meio. Você percebeu? Nós não podemos ser inocentes ao ponto de achar que a nossa vida não corre risco exterior e não corre risco interior, porque nós estamos em processo de glorificação, queridos. Ninguém está preparado, é só na eternidade que esse trabalho de santificação vai se encerrar, porque a glorificação chegará e nós estaremos prontos então para estar com Jesus para toda a eternidade, agora sim sem erros, agora sim sem riscos. Então não sejamos inocentes como as ovelhinhas, que ficam ali pastando no pastinho, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Sua vida está em risco, seu casamento está em risco, sua memória está em risco, sua credibilidade, até mesmo a sua fé está em risco. É hora de cuidar e de ficar atento, porque se o diabo não brinca de ser diabo, nós precisamos também proteger a nossa vida contra essa inocência. Mas a segunda característica da ovelhinha, que eu acho interessante também, é que ela é um animal distraído, principalmente porque ela não enxerga bem. Elas têm uma grande deficiência visual, as ovelhinhas. E muitas vezes, isso é comparado à nossa vida. Está vendo como essa imagem, que era do mundo de Jesus, é muito comum para eles e pouco para nós? Todo mundo sabia o que significava ser ovelha naquela época, nós não. Por isso que esse esforço de puxar sentidos. Os animais, ou melhor, as ovelhas são seres altamente distraídos. Elas se levam por qualquer coisa, se levam por cheiros, se levam por sons. Uma vez que a visão dela não está muito boa, pode ser que essa ovelhinha distraída vai parar perto de um precipício e nem se deu conta disso na sua caminhada. Pode ser que numa distração de sons, essa ovelhinha ficou longe do rebanho e agora é uma presa fácil ao seu predador. Ou seja, quantos de nós também não sofremos distrações? Quantos de nós também não convivemos com a mesma sensação? Você disse em 2020, esse ano é o meu ano de crescimento espiritual. E talvez você esteja aí assistindo essa mensagem, ou aqui conosco, dizendo, eu estou arrebentado, não saiu nada do meu jeito, do jeito que eu imaginava. E Deus parece ser uma figura cada vez mais distante do que uma figura cada vez mais próxima. A distração nos tomou, e nós somos seres distraídos também, muito semelhantes às ovelhinhas. Nós somos levados por propostas do inimigo que nós não enxergamos a maldade. Nós somos levados por propostas do mundo que nós não enxergamos a destruição. E nessa distração a gente vai absorvendo as coisas, vamos tomando atitudes, fazendo escolhas. E quando a gente vê, cabum, estamos num ambiente propício à morte da pequena e pobre ovelhinha. Queridos irmãos, se essa figura diz respeito a você e a mim, nós precisamos levar a sério. Manter o nosso foco perto do pastor, não é manter o foco na igreja, na religião, na denominação.
não é manter o foco nas regras, no moralismo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de distrações que nos levam a viver longe de Deus e perder o seu propósito. Estava conversando com a minha esposa essa semana e ela estava falando sobre uma questão que ela estava aconselhando de santidade em relação ao namoro, ou seja, a pureza sexual. E ela estava comentando, e ela ministrou a pessoa sobre isso. Eu achei muito interessante o que ela disse, que ela falou para a pessoa assim: sexo antes do casamento, transar com o seu namorado ou com a sua namorada, não diz respeito à moralidade ou moralismo. Não se diz respeito a ser certo ou errado dentro da igreja. Se diz respeito a você perder o melhor de Deus na sua vida. Não é o moralismo. É perder o alinhamento, as bênçãos e os propósitos de Deus. É andar longe do aprisco, você entendeu? Não é um mero moralismo. É você perder a oportunidade de estar próximo do pastor. Assim como também todas as demais coisas que nos desviam e nos afastam. Porque deixa eu te lembrar, ovelha, como você e como eu, temos o potencial, sabe do quê? De desviar. Há um potencial no seu coração e no meu coração de afastar do aprisco e deixar o pastor. Por isso, a gente precisa se livrar das distrações. Bom, avançando um pouquinho para a gente não delongar, vulnerabilidade é a terceira característica. Lógico que existem muito mais, você pode pesquisar na sua casa, mas a vulnerabilidade diz respeito a ovelha. Talvez seja um dos poucos animais da fauna que não tem defesa própria, sabia? Ela não esboça reação nenhuma quando ela tem um predador, porque ela não é rápida, ela não consegue correr. Segundo, ela não tem garras, ela não tem dentes afiados, ela não tem um grito forte que possa colocar os seus oponentes em temor, ela não consegue se esconder debaixo da terra, ela não consegue voar para se afastar do seu predador, ela não tem defesa nenhuma. Ovelha é indefesa e a ovelha está na base da cadeia alimentar. Ela não tem como se cuidar, ela só pode ser cuidada. E a minha palavra para você essa noite, aqui os que assistem na internet, não ande sozinha. Não ande sozinho. Não pense que você pode dar conta da sua vida espiritual. Não pense que você pode se livrar dessa tentação. Não pense que sem uma rede de apoio e de cuidado você conseguirá sobreviver a esse mundo cruel e as investidas constantes do inimigo contra seu coração. Nós somos ovelhas e nós não temos como nos proteger se não for pelo sumo pastor. Se não for pelo bendito pastor da nossa alma, Jesus Cristo. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar, nós vamos morrer se nós sairmos da proteção e do cuidado do nosso pastor, queridos. Nós não temos autodefesa, nós não temos autoproteção, nós não temos um sistema que coloque para correr o inimigo diante de nós. Nós só temos o nosso pastor para colocar o inimigo para correr. Nós só temos o pastor para espantar os predadores da nossa alma. Nós só temos o pastor para usar o seu cajado, para nos trazer para perto e colocar perto do seu braço, longe das ameaças desse mundo. Nós somos vulneráveis. Não ande sozinha, não ande sozinho, não abandone o seu pastor. Eu não estou falando do pastor Denis, eu estou falando de Jesus Cristo, pastor e bispo da sua alma, como disse o apóstolo João. Que você possa, no nome de Jesus, assumir sua condição de ovelha. Eu assumo, eu sou pastor de ovelhas, mas eu sou pastoreado pelo pastor. Eu sou pastor de um rebanho dentro dessa cidade, mas eu também sou pastoreado por um pastor, porque eu também sou ovelha. E eu preciso aprender que, como ovelha, muitas vezes eu não vejo o mal que está perto de mim, e eu vou absorvendo ele aos poucos. E quando eu vejo, eu estou longe e muito distante. Talvez seja aquelas amigas que você está cultivando perto de você. Talvez seja aqueles amigos, talvez seja o seu trabalho. O foco foi mudado de direção e você se distraiu com o seu trabalho. Talvez seja aquela pessoa que chegou agora no seu serviço. Talvez seja as redes sociais, aquela conversa com uma pessoa do sexo oposto ali no seu celular. Eu não sei o que é que vem com máscara de beleza e de ajuda, que pode ser o potencial para destruir a sua vida, mas como ovelhas, nós precisamos estar conscientes que nem tudo é o que parece, que nós podemos perder o foco e desviar rapidamente, e que nós temos uma grande fragilidade para nos defender diante das ameaças do mundo. Proteja-se, e a melhor forma que você encontra para se proteger é com o seu pastor. Então a mensagem hoje é dividida em 2 pontos: o potencial nosso de desvio como ovelhas, mas graças a Deus que não para aí a parábola ou a metáfora do pastor, nós temos o potencial do pastor de cuidar. Se nós como ovelhas temos o potencial de desviar, nós temos Deus como pastor que tem o potencial de cuidar, porque no seu cuidado Ele nos resgata, no seu cuidado Ele nos ama ousadamente, como diz essa canção,
E no seu cuidado, Ele também mostra um amor que é sempre eterno e sempre constante. Queridos, o que eu quero apresentar para você aqui essa noite, que talvez você não esteja consciente ainda, é que Deus nos ama de uma maneira tão profunda, que Ele paga qualquer preço para nos encontrar em nossa condição de distância dEle. Esse pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Ele está em busca de você. Ele está em busca do meu coração. Ele está em busca da sua alma. Ele está em busca da sua vida. Ele está em busca de nós. É um pastor que não admite que ovelhas fiquem longe dele, que os seus filhos abandonem o cuidado do pastoreio e do aprisco. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a teologia do resgate das Escrituras, porque o resgate não foi com preço fácil que foi pago. O resgate é resgate. Talvez você já tenha passado por isso, eu espero que não, mas alguém que nos assista pela internet tenha passado. Mas se alguém foi sequestrado e já teve que lidar com o preço de resgate, sabe o que é? Os camaradas do lado de lá não poupam, é 3 milhões. Não importa se o cara ganha 5 salários mínimos do seu rendimento, mas é 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões. O que Jesus fez foi pagar o maior preço da humanidade para nos resgatar de volta a Deus. Nós não tínhamos como pagar esse preço, era para que nós estivéssemos lá naquela cruz, e Ele subiu para pagar o preço pelo nosso pecado. 1 de Pedro capítulo 1, diz que não foi por coisas corruptíveis como prata, ouro ou pedra preciosa que nós fomos comprados, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Um preço extraordinariamente grande, um preço absurdamente impagável por cada um de nós, uma dívida que eu e você não tínhamos como fazer. Pode subir escada de joelho, queridos, pode acender vela do seu tamanho, de 3 tamanhos, do tamanho do World Trade Center, pode fazer o que você quiser, pode fazer um jejum de quarentena, pode fazer a quaresma, pode fazer oferendas, pode fazer o que você quiser na vida para agradar a Deus. Pode ser celibatário, pode ir para um monastério, faça o que você quiser, dê todos os seus bens ao pobre, dê ainda todas as tuas propriedades e entregue generosamente, pode fazer o que você quiser. Esse preço você não consegue comprar da salvação. Não é com caridade, não é com penitência. Esse preço de resgate já foi pago por nós, diferente de todas as religiões, seja o islamismo, seja o espiritismo, seja o catolicismo romano, que diz que nós devemos fazer algo para que Deus nos aceite. A palavra de Deus e o evangelho, estou falando do evangelho, não evangélicos, porque Deus não é evangélico, irmãos. Deus não é evangélico, e tem evangélico também que acha que pode comprar a graça de Deus. A verdade é que todas as religiões humanas, inclusive os evangélicos, acham que precisam fazer alguma coisa para Deus os aceitar, mas o evangelho mostra que Deus já fez tudo e já nos aceita como somos. Ele já nos aceitou. O processo do cristianismo não é fazer algo para ser aceito, mas fazer algo porque já sou aceito. É agradecer pelo aceite, é agradecer pelo acolhimento, não comprar a graça de Deus que é impagável. Resgate, queridos, o nosso pastor veio nos resgatar, ele deixou o céu, deixou a sua glória para mostrar um amor ousado. Por que a gente canta, oh impressionante, ousado o amor de Deus? Por que a gente fala ousado? Ousado é corajoso, precisa ter coragem para correr atrás de um miserável como eu, precisa se arriscar a tudo para se entregar a um miserável como você. Eu não sei, querido, se você seria capaz, deixa eu olhar o horário aqui, se você seria capaz de amar o assassino do seu filho. Imagine que ele não assassinou o seu filho ainda, e você olha para ele e diz, eu amo esse camarada, e aí de repente ele vai e assassina o seu filho e continua dizendo, eu amo demais. Alguém seria capaz de amar o assassino do seu próprio filho? Pois é o que Deus faz por você, é o que Deus faz por mim. Porque naquela cruz do Calvário, todos nós assassinamos o Filho de Deus. Não foram os judeus, queridos, que mataram Jesus, não foram os romanos, não foi a elite política da época, os saduceus, ou a elite sacerdotal. Quem assassinou Jesus naquela cruz foram os nossos pecados,
Foram os nossos pecados que o levaram naquela cruz a verter o seu sangue poderoso e precioso por nós. Portanto, Deus olha para nós e nos vê como seus inimigos, mas agora, pelo sangue de Jesus, Ele nos vê como amigos. Todos nós nascemos rebeldes, de costas viradas para Deus, mas com o sangue de Jesus eu faço a metamorfose, eu faço a conversão, eu passo a olhar para Ele, e eu sou chamado agora de amigo. E mais ainda, João capítulo 3 diz que olha só que grande amor Deus nos deu, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Somos chamados filhos de Deus, que privilégio! Eu não preciso fazer nada para ser chamado filho de Deus, a não ser reconhecer que Jesus pagou o preço por mim. Tem que ser ousado para pagar esse amor, pagar amor por assassinos miseráveis como você e como eu, para Jesus dizer e falar ao nosso coração: você é precioso, você é preciosa, e eu não vou desistir de te amar. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse, que também é persistente ou infinito? O amor de Deus não acaba como acaba do seu namorado. Eu acho uma patifaria, né? Esse negócio de prova de amor de namorado. Eu acho que eu já não era tonto antes de ser crente em relação a isso, mas tem tanta gente tonta em relação a isso. Eu fico assim indignado, uma pessoa que olha para o outro e fala assim: eu queria uma prova de amor. Qual é a prova de amor? Eu queria que você fosse para a cama comigo. E a pessoa se dá a essa prática para provar um amor que vai acabar logo depois da transa. Esse amor passa, queridos. Estou cansado de ver também gente que prometeu amor no altar, e um amor que foi subtraído, roubado, destruído por alguma situação, circunstância. Estou cansado de ver amores que são exaltados e ditos e que depois acabam, amigos que dizem que são amigos até debaixo da água, e que de repente a amizade vira uma grande inimizade e uma guerra entre forças. Estou cansado de ver promessas de amor ou instrumentos de amor que não se consolidam, porque nós vivemos numa sociedade romântica que baseia o amor nos seus sentimentos e não nas suas ações. Quer um exemplo? Eu te amo, C. Quando eu coloco eu te amo, C, eu estou colocando condicional. Isso não é amor, querido, isso é troca, é barganha, pode ser qualquer outro sentimento, mas o amor na Bíblia é chamado de amor ágape, é o amor que se arrisca pelo outro, é o amor que ama o assassino do próprio filho. Já pensou? O amor na Bíblia é um amor que não passa porque alguém fez alguma coisa errada. É um amor que continua perdoando. Se a pessoa erra de novo. Se o seu marido fala com uma mulher no celular hoje, você perdoa. Amanhã ele fala com a mulher, você perdoa. Amanhã ele fala com a mulher, você perdoa. Amanhã ele deita na cama com a mulher, você perdoa. E vai. Quantas vezes você será capaz de perdoar? Eu não sei, mas Deus é capaz de perdoar a nossa vida e os nossos erros diários e constantes, infinitamente pela sua graça. Porque é um amor que não passa, queridos, que não acaba com o tempo, que não acaba porque nós erramos o alvo, ou porque tropeçamos, ou porque caímos, mas é um amor que fica lá chamando: venha, porque eu ainda te amo. É um amor infindável e é um amor permanente. O que eu quero dizer com isso? É que não tem nada que você faça que possa permitir que Deus não te ame, e não tem nada que você faça que possa permitir que Deus te ame mais. Nada. Você pode ser o atuador, né? Você pode realizar a ação de pecado mais cruel e mais vil que existe na face da terra. Deus não diminuiu o seu amor por você. Ou você pode fazer a melhor benfeitoria ou a obra mais generosa do universo. Deus não aumentou o seu amor por você. O amor dele é estável. Não é amor romântico, não é amor de namorado, não é amor de humano, não é amor de casal, não é amor erótico, não é amor passional. O amor de Jesus é um amor eterno. Você não faz nada para aumentar, e você também não consegue fazer diminuir. Romanos capítulo de número 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E se você está aqui essa noite, eu acredito que você entendeu isso. Se você está aqui essa noite, eu acredito que você compreendeu essa proposta de Deus para você. Você é ovelha, eu sou ovelha. A minha tendência é desviar, mas Deus é o pastor, e o caráter dele é nos guardar, é nos proteger, é nos cuidar, é nos achar quando nós desviamos. Eu não sei em qual estado você encontra, em qual condição você está, mas Deus me trouxe essa noite para dizer uma palavra ao seu coração, a você que está aqui, a você que vai assistir esse vídeo depois, ou está assistindo agora. A palavra é essa: Deus não desistiu de você, Deus não desamparou você. Você pode ter errado o alvo, tropeçado, falhado, caído, errado feio, mas Ele não desistiu de você, porque a tarefa e o potencial do pastor é buscar o que havia se perdido, e não jogar o que está perdido para ser estraçalhado pelos predadores. O amor de Deus não te expõe ao ridículo, o amor de Deus não te envergonha, o amor de Deus não te renega,
O amor de Deus não te amaldiçoa, como talvez você já tenha experimentado nos seus dias. O amor de Deus te acolhe, te chama, é ousado, é imenso e continua dizendo para você: vem para mim, o seu lugar é perto de mim. Não ande perto desse precipício, não seja tão inocente. Ande perto de mim, porque eu já fiz o papel, eu já fiz a tarefa de cuidar de você. Queria pedir que vocês colocassem em pé, por favor. Nós vamos orar juntos enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu queria deixar essa mensagem aqui para você por final. Eu queria que você gravasse ela no seu coração, porque esse é o resumo do que Deus quer ministrar através do texto de Mateus 18. Não importa o quão longe fomos em nossa vida de pecado e desvio da presença de Deus, Jesus foi ainda mais longe para nos trazer de volta para Ele. A cruz, a coroa de espinhos, a dor. Jesus não deixou de ser Deus naquela cruz. E Jesus não se tornou Deus e deixou de ser homem naquela cruz. Ele sofreu como homem e Deus ao mesmo tempo. Aquilo foi por você e foi por mim. Se você acha que você foi longe demais no pecado e Deus não te aceita, eu posso lhe garantir que Ele foi longe demais para te trazer de volta. Ele já foi até o fim da linha para dizer que você é chamado, é aceito e é acolhido por Ele. Pare de procurar esse amor em outros lugares. Pare de tentar compensar esse amor em outras ocasiões. Esse amor não se compra, esse amor não se adquire, esse amor não se merece. Esse amor se recebe, apenas se recebe. Receba o amor de Deus. Não tente negociar com Ele. Não tente se mostrar digno ou merecedor, porque Ele vai olhar e dizer para você: não, 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 você é inimiga, é inimigo. Eu te dou o meu amor para te chamar de filho. Sou eu quem faço. O que você faz agora? Viva como filho. Haja como uma ovelha que fica perto do pastor. Cuide para que o seu coração esteja na presença de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você ouvisse o chamado doce e suave do Espírito Santo, dizendo a você: eu não te deixei, não te desamparei. E se você é a ovelha perdida aqui essa noite, ou assistindo pela internet, ou se você está bem próximo de se perder pelas escolhas que você está fazendo, saiba que o amor de Deus ainda continua te chamando em nome de Jesus. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sinta esse amor de Deus. Sinta esse amor de Deus sobre a sua vida. O pastor te chama, o pastor te cuida. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não mede esforços. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não mede esforços para nos encontrar, para nos achar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Não há trevas suficiente que possam esconder de Ti. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me Não há obstáculos que possam nos impedir de achar o Seu amor. Traz luz para as sombras, Um amor que não desiste, um amor sempre constante, um amor fiel que nós não experimentamos nessa terra. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos acha, nos encontra. Obrigado. Destrói as mentiras essa noite na nossa mente, no nosso coração, e mostra o Teu amor. impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Esse amor não compra, esse amor não merece, esse amor se recebe pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu oro por ovelhas que estão agora indefesas, ovelhas que estão fragilizadas diante desse período de pandemia, distância da igreja. Eu oro, Deus, por ovelhas que pareciam tão fortes, ovelhas que pareciam tão preparadas para enfrentar a adversidade, mas que revelaram-se frágeis, como todos nós somos, Pai. Oh Deus, eu tenho experimentado tanta fragilidade nesses dias, eu tenho experimentado tanta vulnerabilidade nesses dias, Senhor, como ovelha. E eu tenho certeza que os meus irmãos também vivem isso, e não dá mais para esconder, Pai. Nós precisamos de um pastor para nos defender. Venha defender-nos, ó Pai, das investidas do inimigo. Venha nos defender do desvio da Tua presença. Venha nos guardar debaixo das Tuas asas, a sombra do Onipotente, para que possamos descansar em Tua presença. Seja o nosso pastor, que conduza-nos às águas de descanso e não ao lamaçal do pecado, Pai. Livra-nos, ó Deus, do vômito, da mentira, da miséria. Livra-nos, ó Deus, da lavagem que esse mundo oferece, e conduza os nossos corações, ó Deus, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Permita que o nosso coração seja disciplinado, pastoreado, amado. Senhor, cuida das Tuas ovelhas, aquelas que eu não consigo cuidar como pastor, aquelas que eu não consigo alcançar pela minha limitação. Venha, Senhor, traz de volta para Ti, acolhe, abraça, ama e proteja, Senhor, nos proteja debaixo do Seu grande amor, porque nós temos a tendência de nos afastar, mas o Senhor tem o potencial de nos amar infinitamente. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua graça, obrigado pela Sua fidelidade, obrigado por essa noite em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que essa semana você sinta o grande e maravilhoso amor de Deus sobre a sua vida. Seja ovelha e deixe o pastor cuidar da sua alma em nome de Jesus. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
Estão preparados para ouvir a história de hoje? Primeiro eu quero ver se vocês aí de casa conseguem descobrir o nome do personagem de hoje, hein? Eu vou dar algumas dicas. É um homem bem baixinho, que andava com muito dinheiro no bolso. Já pensaram? Sabe quem é? Quem disse Zaqueu acertou, exatamente. Zaqueu era um cobrador de imposto. Mas, tia Jujuba, o que é imposto? Ah, sim, imposto é uma taxinha bem pequenininha que nós, especialmente os adultos, pagamos para o governo. Só que Zaqueu se achava muito espertinho e sempre cobrava a mais do que a pessoa deveria pagar. Ele ia nas casas. Ô, de casa, cadê meu imposto? Só isso? Não, pode me dar mais. Você tem que me pagar muito mais. Por esse motivo, de bancar o espertalhão, ninguém gostava de Zaqueu. Mas um dia, Jesus estava passando por ali naquela cidade. E Zaqueu queria saber quem era esse homem que andava cercado de multidões. Estava curioso para conhecer esse homem que as pessoas amavam, já que Zaqueu vivia sozinho e era odiado por todos. Quando Jesus estava chegando perto e passando por ali, Zaqueu tentava ver, sabe? Mas tinha muitas pessoas ao redor de Jesus. Ele dava até uns pulinhos para ver se conseguia enxergar, mas ele não conseguia ver o mestre. Então, Zaqueu teve uma ideia. Já sei! Vou subir em uma árvore. Quando a multidão passou debaixo da árvore que Zaqueu estava, Jesus parou, olhou para cima e disse: "Oh, Zaqueu! Ei, Zaqueu!" Zaqueu olhou assustado, porque Jesus chamou ele pelo nome. "Ei, Zaqueu, desce daí, pois hoje eu irei em sua casa." Olha só, gente, que máximo! Quem ia querer ir na casa de Zaqueu? As pessoas pensavam, na casa daquele cobrador de impostos que passa todo mundo para trás, pega dinheiro de todo mundo. Eu, hein? Mas Jesus, com todo o seu amor, olhou para Zaqueu e falou: "Eu vou na sua casa." Depois daquele dia que Zaqueu levou Jesus lá na sua casa, Zaqueu foi transformado. No outro dia, ele pegou o dinheiro e devolveu 4 vezes mais para as pessoas que ele tinha cobrado impostos. Olha só, hein, galerinha, o que o amor de Jesus pode fazer no coração de uma pessoa. Viram só? Nós também precisamos sentir esse amor que Zaqueu sentiu. Se você também quer ser transformado por Jesus, então vai atrás dele. Hoje Jesus está te convidando e quer ir até a sua casa. Então, abre a porta do seu coração e deixa Jesus entrar e fazer uma transformação igual fez em Zaqueu. Um super beijo